Olá e bem-vindos. Sabe aquela sensação de que há mais num texto do que aquilo que se vê à primeira vista? Pois é, hoje vamos aprender a ler como um verdadeiro detetive e a transformar a interpretação de texto numa caixa de ferramentas para desvendar mistérios. Para começar, vamos pegar nesta ideia fundamental. Um texto é um sistema, todo interligado, onde cada peça, cada palavra, tem o seu lugar e a sua função. Não é só um monte de frases juntas. E olhem só para este exemplo que mostra isso na perfeição. Ele ilustra a nossa primeira regra de ouro: o contexto é tudo. Uma frase solta pode enganar-nos completamente e levar a interpretações totalmente erradas. Então, o nosso convite é este. Vamos tratar a leitura não como uma tarefa passiva, mas sim como uma investigação ativa, em que andamos à procura de pistas. Bem, a nossa primeira ferramenta de detetive é saber identificar os pressupostos. São aquelas ideias que, pronto, não estão escritas com todas as letras, mas que estão lá, escondidas na lógica das palavras que foram escolhidas. E agora, um truque de mestre, mesmo de detetive: o teste da negação. Para ter a certeza de que um pressuposto é real, basta negar a frase. Se aquela ideia inicial, a nossa pista, continuar a ser verdade, então, bingo, é uma pista sólida. Ok, agora que já temos os pressupostos, vamos para a próxima ferramenta, os subentendidos. Aqui a coisa fica ainda mais interessante, porque já não se trata só das palavras, mas de toda a situação, de todo o contexto social. Pois é, este exemplo é clássico. A pessoa não está a fazer um questionário sobre o que temos no bolso, pois não. Ela está, na verdade, a fazer um pedido, mas de uma forma indireta, escondida numa pergunta. Muito bem. Agora que já sabemos procurar pistas que estão mais escondidas, vamos focar-nos nas impressões digitais que o próprio autor deixa pelo caminho. E essas impressões digitais são o que chamamos de operadores argumentativos. Pense neles como as placas de sinalização numa estrada. Elas dizem-nos para onde o argumento está a ir, se vai virar, se vai continuar em frente ou se está a chegar ao destino. O primeiro tipo de sinal é aquele que adiciona coisas, que soma informação. São palavras como é, também, além disso. Basicamente estão a dizer e tem mais isto, reforçando a ideia. Depois, temos os sinais que fazem uma curva de 180 graus. Palavras como mas, porém, embora. Quando vemos uma destas, é para nos prepararmos, porque vem aí uma ideia contrária. E, finalmente, os sinais que nos levam à conclusão. Logo, portanto, em suma, são o "e o culpado é" do nosso texto. Apontam diretamente para o remate final da ideia. Ok, então já sabemos ler as pistas mais pequenas e seguir as placas de sinalização. Qual é o próximo passo? É olhar para a cena do crime como um todo, ou seja, o próprio texto. A verdade é que a maioria dos textos que lemos encaixa-se numa destas 5 categorias ou perfis, e perceber qual é o perfil do texto que temos à nossa frente muda completamente a forma como o vamos investigar. Por exemplo, dentro dos textos dissertativos há uma distinção fundamental. É preciso saber se o texto quer apenas informar, de forma neutra, como um manual, ou se quer convencer, defender uma ideia, como um artigo de opinião. Uma coisa é expor, outra é argumentar. Vamos ao primeiro perfil, o texto narrativo. Se o texto conta uma história com personagens num determinado tempo e lugar, então estamos perante uma narrativa. A nossa missão aqui é procurar o enredo, o conflito, a sequência dos factos. Outro perfil completamente diferente é o texto injuntivo. Basicamente, dá-nos ordens ou instruções. Pense numa receita ou num manual de montagem. Aqui, o objetivo não é interpretar sentimentos, é seguir os passos corretamente. Muito bem, já temos a mala do detetive cheia de ferramentas. Já analisámos as pistas, as impressões digitais e agora os perfis dos casos. Chegou a hora de juntar tudo isto num método infalível. Porque é aqui que a magia acontece, não é verdade? Quando juntamos tudo isto, ler deixa de ser só passar os olhos por palavras, torna-se numa investigação ativa, uma verdadeira descodificação da mensagem. Então, vamos resumir o método do detetive. Passo 1. Analisar a cena, ou seja, o contexto todo. Passo 2. Encontrar as pistas escondidas, os pressupostos e subentendidos. Passo 3. Seguir as impressões digitais, os operadores que nos guiam. E, por fim,
Passo 4. Traçar o perfil do caso, identificando o tipo de texto para saber a intenção do autor. E com este método, a transformação é total. Deixamos de ser apenas leitores para nos tornarmos, bem, mestres da interpretação. E isto leva-nos a uma última pergunta, que fica no ar. Agora que temos as ferramentas para ver o código por trás das palavras, que mensagens andamos a perder este tempo todo nos textos que nos rodeiam?